Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. Os pontos de hoje são os pontos 436 a 440, que tem como ponto e tema principal de estudo "E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor". Este tema vai falar sobre Cristo, né? É a abertura de uma nova etapa. O ponto 436 fala: Cristo vem da tradução grega do termo hebraico Messias, que quer dizer ungido. Só se torna nome próprio de Jesus porque ele cumpre perfeitamente a missão divina que tal nome significa. Com efeito, em Israel eram ungidos em nome de Deus aqueles que eram consagrados para a missão dele demandada. Era o caso dos reis, dos sacerdotes e, em casos raros, dos profetas. Esse devia ser por excelência o caso do Messias, que enviaria para estabelecer definitivamente o seu reino. O Messias deve ser ungido pelo Espírito do Senhor, ao mesmo tempo como rei e sacerdote, mas também como profeta. Jesus realizou a expectativa messiânica de Israel na sua tríplice função de sacerdote, profeta e rei. O anjo anunciou aos pastores o nascimento de Jesus como sendo do Messias prometido a Israel. Nasceu-vos hoje na cidade de Davi um Salvador que é Cristo Senhor. Esse é um texto de Lucas 2:11. Desde a origem, ele é aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo. Conhecido como santo no seio virginal de Maria, José foi convidado por Deus a levar para a sua casa Maria, sua esposa, grávida daquele que foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Mateus 1:20. Para que Jesus, chamado Cristo, nascesse da esposa de José, da descendência messiânica de Davi. Mateus 1:16. O ponto 438. A consagração messiânica de Jesus manifesta a sua missão divina. Aliás, é o que indica o seu próprio nome, porque o nome de Cristo está subentendido aquele que ungiu, aquele que foi ungido, a própria unção que foi ungido. Aquele que ungiu é o Pai, aquele que foi ungido é o Filho, aquele que no Espírito é a unção. É a sua eterna consagração messiânica. Revelou-se no tempo de sua vida terrena, quando seu batismo por João Batista, a altura em que Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, para que se manifestasse a Israel como seu Messias, e suas obras e palavras nolo dão a conhecer o Santo de Deus. Ponto 439. Numerosos judeus e mesmo alguns pagãos que partilhavam de sua esperança reconheceram em Jesus os traços fundamentais messiânicos do filho de Davi, prometido por Deus a Israel. Jesus aceitou o título de Messias que tinha direito, mas não sem reservas, uma vez que esse título era compreendido por numerosos dos seus contemporâneos, segundo um conceito demasiado humano e essencialmente político. Ponto 440. Jesus aceitou a profissão de fé de Pedro, que o reconhecia como Messias, anunciando a paixão própria do Filho do Homem. Revelou o conteúdo autêntico de sua clareza messiânica, ao mesmo tempo na identidade transcendente do Filho do Homem, que desde o céu e na sua missão redentora de servo, sofredor, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate a uma multidão. Foi por isso que o verdadeiro sentido de sua realeza só se manifestou no cimo da cruz. Ele só depois da ressurreição, a sua realeza messiânica poderá ser proclamada por Pedro perante o povo. Sabia com absoluta certeza toda a casa de Israel que Deus fez o Senhor e Messias, esse Jesus que vós crucificastes. Bom, esta é a temática. É uma temática muito profunda, são esses 436 a 440, são pontos profundos, são pontos de estudo muito pesados para a nossa compreensão. Por quê? Porque o catecismo do 436 ao 440, eles aprofundam a temática do Cristo, esclarecendo o seu significado
bíblico e teológico e sua realização plena na pessoa de Jesus de Nazaré. O catecismo ele vai demonstrar então que Cristo não é um sobrenome, mas é um título messiânico que expressa a identidade e a missão do Filho Eterno de Deus, ungido pelo Espírito Santo de Deus, ungido pelo Espírito. E esta unção não tem outro motivo, senão instaurar definitivamente o reino de Deus. E o argumento desses pontos do Catecismo da Igreja Católica, eles vão se fundamentar especificamente em 5 eixos. Primeiro eixo, o significado do Messias, o significado de Cristo, e a unção do Antigo Testamento, que é o tema do ponto 436. Segundo ponto, a consagração messiânica de Jesus desde a encarnação, ponto 437. Outro ponto importante é a unção trinitária, a manifestação pública do batismo, ponto 438. E o reconhecimento progressivo e as incompreensões do messianismo, ponto 439. A revelação paradoxal da realeza messiânica na cruz da ressurreição é o último ponto que nos apresenta o ponto 440. Então, o que nós vamos fazer agora é tentar fazer uma síntese teológica desses pontos. Ponto 436. Cristo Messias, ungido de Deus. O que quer dizer isso? O termo Messias, ou Mexia, significa ungido. A unção em Israel significa consagração a uma missão divina. Sacerdotes, reis e profetas eram ungidos com estes sinais da eleição divina. São Tomás de Aquino, ele explica muito bem na Suma Teológica, Cristo é chamado ungido, não segundo a unção corporal, mas segundo a plenitude da graça do Espírito Santo. Jesus realiza, então, de modo perfeito e definitivo, as 3 funções messiânicas. Rei, ou seja, governa o povo de Deus. Sacerdote, oferece o sacrifício perfeito. Profeta, revela plenamente a vontade do Pai. O Concílio Vaticano II, na Sacrosanctum Concílio número 5, diz algo muito importante sobre isso. Cristo realizou a obra da redenção, principalmente pelo mistério pascal. Vamos ao segundo ponto, então. O segundo ponto é o ponto 437. Messias prometido e nascido da linhagem de Davi. A Sagrada Escritura apresenta Jesus como o Messias anunciado pelos pastores. Lucas 2:11. Consagrado pelo Pai e enviado ao mundo. João 10:36. Descendente de Davi segundo a carne. Mateus 1:16. Santo Irineu Lilião, na Diversos Herege número 3, no ponto 21, parágrafo 5, ele vai dizer o seguinte: o Filho de Deus se fez filho de Davi para cumprir as promessas feitas aos patriarcas. A encarnação manifesta a fidelidade de Deus à sua aliança, ungindo. Então, dessa maneira, entendemos o seguinte: promessa e cumprimento, história e eternidade, humanidade e divindade. E aí podemos ir para o ponto 438, a unção trinitária e o batismo de Jesus. O catecismo, ele apresenta uma profunda teologia trinitária da unção. É o Pai que consagra, o Filho é o consagrado, e o Espírito Santo é a própria unção. Santo Agostinho vai dizer que o Pai unge, o Filho é ungido e o Espírito Santo é a unção. Da mesma maneira que ele diz assim, o amante, o amado e o amor, para falar da Trindade. Então, numa obra chamada Tratado sobre João, e no capítulo 6, Santo Agostinho vai definir dessa maneira. O Pai unge, o Filho é ungido e o Espírito Santo é a unção. No batismo do Jordão, esta unção eterna manifesta-se no tempo. Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder. Atos 10:38. Jesus, então, é revelado como Messias, servo do Senhor e santo de Deus. A expressão santo de Deus, ela se encontra muito bem explicada em Marcos 1:24. Vamos para o ponto 439. O messianismo esperado e a incompreensão humana. Bom, o catecismo, ele reconhece que muitos esperavam apenas um Messias político, Jesus. Ele, de uma forma muito profunda, ele aceita o título
mas busca purificar o significado. E ele faz algo muito importante, algo que se perpetua pela sua história. Ele recusa as reduções ideológicas. O Papa Bento XVI, ele observa numa obra chamada Jesus de Nazaré, algo muito importante sobre a pessoa Jesus. Jesus não trouxe um reino político, mas o reino de Deus. Então, para nós, católicos apostólicos romanos, a compreensão destes pontos, quem é Jesus? Jesus não é um líder político, Jesus não é um líder social, Jesus não é uma ideia ideológica. E o próprio Jesus, durante toda a sua vida, buscou purificar o messianismo e preparar os seus discípulos para compreender o escândalo da cruz. Ou seja, a cruz, ela traz algo de chocante. Ou seja, é transformar o mundo não ganhando nada com essa transformação. É fazendo com que o mundo tome outros caminhos, mas do ponto de vista ad intra, não à destra. Ponto 440. Este ponto vai falar sobre a realeza messiânica, revelada na cruz e na ressurreição, que em tese é o ápice da revelação messiânica que ocorre, e nós vemos ali um grande paradoxo. O rei reina do alto da cruz. A glória passa pela entrega. E a vitória nada mais é que o sacrifício. São Leão Magno, ele afirma que a cruz é o trono do rei. Sermão 59. Pedro proclama após a ressurreição: Deus fez Senhor e Messias esse Jesus que vós crucificastes. É um texto de Atos 2,36. O Concílio Vaticano II, olhando para tudo isso, diz algo muito bonito na Lumen Gentium. Ou seja, o Filho do Homem veio para servir e dar a vida em resgate. Bom, isso é a teologia. Vamos entender um pouquinho a argumentação disso. Como é que isso se concatena dentro da Escritura, que é base para essa reflexão? Bom, se nós olharmos o Salmo número 2, no seu versículo 6, diz o seguinte: Eu sou. Diz: Quem me consagrei um rei em Sião, minha montanha santa. Vou publicar o decreto do Senhor, disse o Senhor. Então, a palavra Senhor, Kyrios, ela se apresenta em toda a Sagrada Escritura, de maneira especial no Antigo Testamento. Isaías 61, o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor dos humildes me enviou aos humildes para curar os corações doloridos e anunciar aos cativos a redenção, aos prisioneiros a liberdade. A palavra Senhor também vai se apresentar em Daniel, capítulo 7, semelhante ao Filho do Homem. A ele foram dados o império, a glória e a realeza, todos os povos, todas as nações e povos, todas as línguas o serviram. Então, essa palavra Kyrios, essa palavra Senhor, essa palavra Messias, ela permeia toda a Sagrada Escritura, no Antigo e no Novo. Lucas 2, que é citado nos pontos do Catecismo: Hoje nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo Senhor. Mateus 1,16. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é o Cristo. Atos 10,38. Como vós sabeis, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder. Atos 2,36. Que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza de que este Jesus que vós crucificaste, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Mateus 20:28. Assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate a uma multidão. João 3,13. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Muitos padres da igreja vão falar dessa temática. Santo Irineu de Leão, Santo Agostinho, São Leão Magno. Concílios trataram muito disso. Nicéia, Calcedônia, Vaticano II. Muitos autores, muitos teólogos, de maneira especial nos últimos tempos, o Papa Bento XVI falou muito disso na obra Jesus de Nazaré. Fundamentos teológicos, então, podemos dizer que esses pontos nos vão apresentar a cristologia funcional e ontológica, grandes traços do messianismo pascal, ou seja, o Messias se manifesta na Páscoa, e a realeza servidora, o servo sofredor.
como aplicar isso no nosso dia a dia, na nossa catequese? Ensinar Cristo, na verdade, é revelar a identidade da missão de Jesus. A catequese, ela deve, portanto, purificar as falsas expectativas messiânicas. Jesus, Deus, não é um pagador de contas, mas é alguém que nos faz uma proposta de vida, de transformação, na qual a cruz é a chave da leitura da fé cristã. O cristão participa, então, dessa tríplice missão pelo seu batismo. Somos sacerdotes, reis e profetas. São João Paulo II afirma: o mistério de Cristo ilumina o mistério do homem. Ele vai falar isso na obra chamada Redentores Hominis. E para nós, catequistas, estudantes de teologia, apaixonados por Jesus Cristo, teófilos, é muito importante entender que o Senhor, este messianismo, o Kyrios, o Cristo Jesus, ele veio para nos trazer a salvação. Ele veio fazer algo que transforma a nossa vida de uma maneira totalizante, de uma maneira perfeita, plena e muito profunda. Por isso, a nós cabe, tanto na nossa missão, quanto na nossa experiência cotidiana de espiritualidade, aumentar esses pontos de compreensão. Conhecer Cristo é uma longa jornada. Dizer aquilo que São Paulo disse: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, é algo muito profundo, é algo muito transformador na nossa vida. E requer muita, mas muita convicção, muito empenho, muita dedicação e, acima de tudo, muito amor por si, pelo próximo e, acima de tudo, a Deus. Bom, esse foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Eu sou o professor Euclides. Fiquem com Deus. Até o próximo ponto.